Este é o programa Vida e Missão. Nós preparamos esse programa com muito carinho, com muita atenção, pensando em você, com o objetivo claro de abençoar a sua vida. Fique conosco. Deus certamente vai te abençoar. E no programa de hoje você assiste uma entrevista com o pastor Nelson Magalhães, que é superintendente dos Distritos Metodistas de São Gonçalo e Niterói e veio aqui para contar como que está a expansão do evangelho na localidade. Você confere também uma reportagem sobre um trabalho social desenvolvido pela Igreja Metodista em nosso estado. E você não pode perder a palavra de Deus trazida pelo bispo Paulo Lockman. Agora no Vida e Missão. O amor de Deus refletido em ações sociais. Essa foi a proposta da Festa do Amor realizada na Igreja Metodista de Itaipu, em Niterói. É angariarmos fundos, né? Porque são obras que o nosso coração tem que se abrir e nós temos visto a necessidade. Com isso, nós estamos unindo forças para cumprir essa missão e esse envio de nosso Senhor Jesus Cristo. O evento reuniu metodistas dos distritos de Niterói e São Gonçalo, que celebraram a unidade e o amor ao próximo, com música, dança e a palavra de Deus. Com barraquinhas de lanches e bazar de roupas e acessórios, os metodistas dos dois distritos coletaram verbas. Cada igreja local tem um trabalho social que é desenvolvido na sua área. E essas áreas são sempre áreas bastante carentes, pelo qual a gente reúne todas as igrejas para levantar recursos para atender essas áreas carentes aqui nossas. E na semana que vem você vai conferir tudo sobre o curso de formação de discípulos e mestres das igrejas metodistas de São Gonçalo. Quanto tempo duram, quais as matérias que são aprendidas e o principal, que frutos podem trazer para a caminhada da igreja. Você não pode perder, é aqui no Vida e Missão na semana que vem. Boa tarde para você que assiste ao Vida e Missão. Começamos agora mais um Bom Diálogo. Aqui ao meu lado a colega Eveline. Boa tarde, Eveline. Boa tarde, Fabrício. E hoje nós recebemos aqui o pastor Nelson Magalhães, que é superintendente distrital da Metodista, responsável pelas localidades de São Gonçalo e Niterói. Boa tarde, pastor. É um prazer recebê-lo. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Eveline. Alegria estar aqui com vocês, participando do programa Vida e Missão, um programa que tem marcado muito a vida da igreja, de uma maneira extraordinária. Então, uma alegria muito grande, um prazer meu estar aqui com vocês nessa tarde. Pastor, então vamos começar falando um pouquinho da sua história. Quanto tempo o senhor está na Metodista de São Gonçalo e agora em Niterói? Como superintendente do distrito de São Gonçalo, completei 12 anos. E agora, como superintendente do distrito de Niterói, foi logo após a nomeação que nós tivemos do bispo em novembro no Conselho Regional. Então, desde novembro até agora, estamos superintendendo também o distrito de Niterói. Ah, bacana. E um fator interessante é que a igreja de São Gonçalo ela é a igreja do distrito com o maior número de campos missionários. Não é isso? É verdade. É bom até esclarecer esse ponto, porque o distrito de São Gonçalo hoje é o distrito que tem o maior número de campos missionários da igreja metodista no Rio de Janeiro. Somos hoje 17 campos missionários. E esses campos missionários atuam na vida da igreja de uma maneira bastante importante, né? Porque é um referencial da expansão do crescimento da igreja metodista no nosso distrito de São Gonçalo. Com certeza. Agora, os cristãos e nós metodistas estamos acostumados com esse termo campo missionário. Mas quem está em casa não sabe. Explica para a gente, pastor, o que seria um campo missionário? Quando o distrito organizado com as igrejas como nós temos hoje, somos hoje mais de 30 igrejas no distrito de São Gonçalo, visualizamos o nível de crescimento que a igreja precisa e quer ter. E, a nível de distrito, nós mapeamos as áreas e vamos ao local onde nós entendemos que é um local próprio e um local necessário da presença da igreja metodista. Então, começamos o trabalho. Como a igreja começa uma congregação, um ponto de pregação, o distrito começa com um campo missionário. O senhor citou aí São Gonçalo, né? Em média, quantos cristãos metodistas fazem parte dessa localidade? No distrito de São Gonçalo, que compreende toda a área de São Gonçalo, são vários municípios, né, que compreendem o distrito de São Gonçalo. Mas, totalizando, mais ou menos, mais de 5.000 metodistas, mais de 5.400 metodistas estão ligados ao distrito de São Gonçalo. E quais bairros compreendem essa localidade aí de São Gonçalo? Olha, entre bairros, são mais de 30 bairros, mas também municípios. Hoje nós estamos também ligados aos municípios de São Gonçalo, de Itaboraí, de Maricá, de Rio Bonito, de Saquarema e de Cachoeira de Macacu.
Ah, sim. E faz diferença, pastor, a presença dos metodistas nessa localidade? Faz muita diferença porque a visão da Igreja Metodista é também o evangelho que não apenas é o anúncio da palavra, mas é também comprometimento com a vida da pessoa. Então atingimos a pessoa no nível social, no nível psicológico, no nível espiritual e nos relacionamentos que essas pessoas têm consigo mesmo, com sua família, no seu trabalho, no seu emprego, na sua escola. Tudo isso envolve o aspecto da evangelização e da vida do metodista na sociedade onde ele está. Pastor, e falando em evangelização, nós falamos também de crescimento da igreja. Mas o que seria especificamente esse crescimento? Qual é o alvo desse crescimento? O alvo do crescimento normalmente é atingir as pessoas. Não é apenas evangelizar para que alguém se converta ao Senhor Jesus Cristo, que é fundamental e muito importante, mas é também o aspecto da vida pessoal de cada uma das pessoas. Porque quando evangelizamos e levamos o Evangelho de Jesus para essa pessoa, também o seu aspecto interior é alterado, mudado como ser humano, como pai, como trabalhador, como vizinho. Tudo isso envolve também esse aspecto da evangelização e o crescimento da igreja se dá do ponto de vista também que isso se expande dentro do lugar onde ele está, do seu bairro, da sua cidade, de modo geral. O senhor citou aí que São Gonçalo é o que possui maior número de campos missionários, né? O que facilita essa abertura dos campos missionários nessa localidade? Hoje o relacionamento entre todos nós, superintendente distrital e todos os pastores do nosso distrito, tem uma aliança muito forte, um aspecto de um comprometimento muito grande entre nós. Isso nos facilita porque cada pastor tem uma responsabilidade, não somente com sua área, mas também vê a Igreja Metodista como um todo. Então, quando ele percebe uma área que é potencialmente boa para o crescimento, isso ele nos traz também, olha, aquela área é importante, aquela outra é importante, aquela outra área é boa. Nós mapeamos essa área toda, fazemos uma avaliação e verificamos que é importante que a Igreja Metodista esteja presente. Presente por vários aspectos, Porque a Igreja Metodista sempre está onde há uma necessidade de sua presença. A Igreja Metodista é uma comunidade a serviço do povo. E onde houver necessidade de que a Igreja Metodista atenda, a igreja estará. Ainda falando da questão do crescimento, pastor, nós temos como meta aqui no estado do Rio de Janeiro 1 milhão de discípulos para Jesus. Esse crescimento dos campos missionários em São Gonçalo está ligado diretamente a essa visão? Sim, está ligado a esse alvo. Nós temos certeza que Deus colocou no coração do nosso bispo, o bispo Paulo Lockman, a visão de 1 milhão de discípulos para o Rio de Janeiro. E todos nós estamos comprometidos com essa mesma visão, porque entendemos que é a visão de Deus para o coração do bispo e do bispo para nós, e todos nós estamos comprometidos com essa visão, tanto o distrito de Niterói quanto o distrito de São Gonçalo, então investem maciçamente nisso, porque isso é necessário ser alcançado. Não alcançado como apenas crescimento trazendo pessoas, mas alcançado enquanto contribuição da Igreja Metodista para a sociedade. Porque nós entendemos que ser metodista precisa fazer diferença no lugar onde ele está. Não é apenas ser um cristão no lugar onde está, precisa fazer diferença. A visão metodista alcança o homem e a mulher e faz dele uma pessoa melhor do que ele está. Então, alcançar 1 milhão de vidas é melhorar a situação da cidade, do bairro, do país, de modo geral. Mas existe também a questão dos desafios, pastor? Eu queria que o senhor falasse quais são os principais desafios que a igreja enfrenta na hora de instalar nas comunidades, uma representação ali. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um evangelho que abrange não somente o aspecto da vida espiritual, mas também social. E quando as pessoas vêm ao Senhor Jesus Cristo, vêm com todas as suas carências, com suas necessidades, com suas crises, com suas dificuldades, e a Igreja Metodista atende como um todo. Por isso ela tem vários segmentos internos dentro da igreja, que são segmentos que atendem, que visam a área social, a área jurídica, a área comportamental. Tudo isso faz parte do aspecto do atendimento da igreja às pessoas que aderem ao Evangelho e vêm para a Igreja Metodista. Não é apenas alguém que chega e senta no banco e está ali, mas alguém que é tratado, que é cuidado, cujas situações da vida são avaliadas, analisadas. Essas pessoas são importantes para nós e por isso nós a abraçamos e, com certeza, vemos o aspecto que nós, como igreja, podemos atender. Pastor, nós estamos falando de aspectos e cada comunidade tem a sua característica específica. Qual é a característica da sua comunidade, daquela onde o senhor exerce o seu trabalho? São Gonçalo e os municípios também pelos quais nós estamos ligados são áreas potencialmente carentes, precisam de apoio e precisam também de representação. E a igreja exerce esse papel também.
não só uma agência de evangelização, uma agência de promoção do reino de Deus, uma agência de difusão do pensamento, das doutrinas da Igreja Metodista, mas também uma agência de representação da sociedade onde ela está. E também uma agência que tem facilidade de estar junto aos poderes constituídos e também representar e levar os anseios da sociedade, da comunidade onde ela está, também para que sejam vistos e, quem sabe, atendidos. Pastor, e quais os frutos que o senhor já observa desse crescimento da Igreja Metodista em São Gonçalo? Quando a gente olha o comportamento, a vida das pessoas, quando elas chegam à igreja e a partir do momento que elas convivem, são tratadas, cuidadas, a gente vê o resultado disso lá na ponta onde eles estão. Na casa, na sociedade, no emprego, no trabalho, na escola. Temos várias referências, né? Se me permitir um testemunho, estava outro dia conversando com uma família e uma dos filhos dessa família, uma jovem, me disse: pastor, desde que nós chegamos à igreja, mudou a vida do meu pai. Era alguém violento, era alguém muito brutal, e a partir do momento que ele chegou à igreja, mudou. Meu pai hoje é outra pessoa, né? Ele chegar à igreja mudou a vida dele totalmente. Se o senhor ver só, quando meu pai chegava no portão de casa, até o cachorro de casa sumia. Tal era a situação dele, né, de violência, né? E hoje meu pai é uma pessoa dócil, meu pai é uma pessoa amiga, nós temos orgulho de tê-lo aqui com a gente, e não é alguém que a gente foge dele, mas alguém que se aproxima dele. A igreja fez uma diferença muito grande na nossa vida e na nossa família. Um breve testemunho daquilo que a igreja faz e daquilo que é resultado prático da ação da igreja na vida das pessoas. Com certeza. Amém, pastor. A sua presença aqui foi uma bênção, edificou muito as nossas vidas e tenho certeza também de quem está em casa. Sinta-se desde já convidado a retornar. Amém? Muito obrigado, muito obrigado, Eveline. Alegria de estar com vocês, ao público de modo geral que nos ouve. Meu abraço a todos vocês e, quando necessário, os convidados estaremos de volta com alegria estar aqui no programa Vida e Missão. Amém. Muito obrigado. E você que nos assiste, continue ligado, porque daqui a pouco a gente volta com mais novidade para você. Você conhece o Jornal Avante? Ele é um dos principais veículos de informação da Igreja Metodista no estado do Rio de Janeiro. No Avante você encontra reflexão bíblica, testemunhos de fé, notícias das igrejas, ações sociais e missionárias. Tudo especialmente preparado para edificar e abençoar vidas. Jornal Avante. Informação que gera vida e estimula a missão. E você que está ligado no Vida e Missão vai saber agora sobre as nossas programações, não é isso, Fabrício? É isso mesmo, Eveline. Então, confira agora. Hoje, a Igreja Metodista Central, em Nova Iguaçu, apresenta um festival de dança e louvor às 5 horas da tarde. Começa na próxima terça-feira o primeiro encontro brasileiro de pastores em Penedo, presença confirmada do cantor Ademar de Campos. As comemorações de aniversário da Catedral Metodista do Rio continuam nesta quinta-feira com um culto especial às 7 horas da noite. Participação do cantor Kleber Lucas. E no próximo sábado acontece a Festa do Juvenil Metodista, com programações durante todo o dia na Igreja de Cascadura. Presença confirmada do Ministério Resgatando a Noiva, Raul Uderman e muito mais. O evento começa às 9 horas da manhã. É isso aí, agora é só você visitar uma das nossas igrejas e participar das programações. E para quem quiser continuar antenado, é só acessar o nosso site. Quem gosta de mídias sociais pode ainda curtir o nosso Facebook e nos seguir no Twitter. Nós ficamos por aqui, mas o programa ainda não acabou. Você fica agora com a palavra de Deus trazida pelo bispo Paulo Lockman. Boa tarde. É uma alegria chegar a você com a palavra de Deus. E hoje eu quero ler um texto no Evangelho de João, no capítulo 20, verso 24 a 29, onde diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam eles outra vez ali reunidos, e Jesus com seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio então Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhe: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Tomé,
põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Deixe-me refletir com você como é que nós podemos ser bem-aventurados. Essa expressão bíblica, bem-aventurados, pode ser traduzida da seguinte forma: felizes sois, tornar-se feliz, não é? E todo mundo quer se tornar feliz. E Jesus ensina muitas e muitas vezes, e ensina de muitas formas. No Novo Testamento, nos Evangelhos, nós aprendemos com ele. E aqui, nessa história, nos ensina a tornar-nos felizes exercitando a nossa fé. E a referência é a experiência de Tomé. Experiência esta que já foi divulgada em muitas maneiras na tradição da igreja. E até alguns anos atrás, uma revendedora de automóveis fazia uma propaganda dizendo assim, seja como São Tomé, venha ver para crer nas nossas ofertas. E eu ouvia essa propaganda e ficava pensando assim, como que o desconhecimento bíblico pode transformar uma coisa que foi especialmente negativa em um veículo de marketing. Na verdade, a exortação de Jesus para Tomé é uma chamada à fé, porque Tomé havia agido incredulamente, como muitos de nós. E Jesus queria estimular ele a romper essa barreira. Mas por quê? E aí eu preciso que você reflita junto comigo. Mas por que Tomé tinha essa marca? Bem, o nome Tomé, chamado Dídimo, significa Tomé o gêmeo, ou seja, Tomé era gêmeo. E o fato dele ser gêmeo, traz um fato que não necessariamente marca todos os gêmeos, mas possivelmente, até pelas reações, marcou a vida de Tomé. Qual seja, como os gêmeos precisam dividir a atenção da mãe entre os dois, isto pode ter causado uma certa baixa estima, uma falta de atenção. Por que eu estou dizendo isso? Não sou psicólogo, mas por conta de comportamentos anteriores de Tomé. Veja comigo, no capítulo 11 de João, a gente tem um primeiro registro de um comportamento de Tomé. Diz assim o texto da Palavra de Deus, no capítulo 11, Tomé, depois que Jesus decide voltar para Betânia, para Jerusalém, para visitar Tomé, para visitar, melhor dizendo, Lázaro, que estava enfermo e que já no caminho receberam a notícia que ele morrera, Jesus anuncia a saída. Uma ida que estava marcada pela ameaça dos judeus. Como você e eu somos ameaçados, Jesus tinha sido ameaçado, por isso fora para o Jordão e agora voltava. Ao voltar, os discípulos ficaram assustados, mas só Tomé expressa isso. Olha só, Jesus anuncia que eles vão ver a glória de Deus, né? Ele diz no versículo 14 e 15, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus anunciando que vai acontecer alguma coisa extraordinária, vocês vão ter uma experiência poderosa com Deus, e aí entra Tomé, e diz assim, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Ora, na companhia de Jesus, você não pode esperar o pior.
Na companhia de Jesus, você deve esperar o melhor. Quando Jesus diz vamos, vamos junto com Ele, porque certamente a graça e o poder de Deus há de se manifestar. Quando Jesus apela que nós andemos em certas instruções, mandamentos dele, você pode saber que por mais custoso que te pareça, que transmita a você a aparência disto, você vai ser bem-sucedido. Mas Tomé era como muitos de nós, não é? Quer ver para crer. Ora, isso não é fé. Meu querido, convido você a ir comigo na Bíblia a Hebreus capítulo 11, que é um dos grandes textos de definição que é fé. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, se você, para crer, precisa ver, isso não é fé, é a constatação. Fé é você crer naquilo que está prometido na palavra e que você não está enxergando, que você não vê. Então Tomé teve essa dificuldade, mas não foi só aí. Para a gente entender o comportamento dele depois da ressurreição de Jesus, a recusar-se a aceitar o testemunho dos outros discípulos, acompanhe-me no capítulo 14 de João, onde diz assim: Jesus explicando para os discípulos que ele ia para junto do Pai, e isso já no final do ministério, né? Antes um pouco de ser preso. E diz assim: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Então a primeira coisa é que Tomé tinha essa dificuldade que nós dizemos de um pessimismo, né? Eu vou com Jesus, mas a gente vai morrer. E o outro parece que ele passava despercebido. Eu acho que ele já havia aprendido com Jesus que Jesus era o Filho de Deus. Mas isso não era suficiente, ele ter esse conhecimento. Porque muitas pessoas conhecem Jesus, conhecem o nome de Jesus, conhecem as histórias de Jesus, mas a fé, ela é construída através de uma compreensão e de uma experiência no coração que o Espírito opera no nosso coração. A Bíblia diz que o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. E é necessário isso, esse toque do Espírito no nosso coração, fazendo com que nossa vida mude, nós passamos a enxergar as promessas de Deus pelos olhos da fé. Nós nos movemos não pelo que vemos, mas pela palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, está escrito por Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 10. Então, Tomé tinha essas duas grandes dificuldades, quizás por conta dessa baixa autoestima, de sempre esperar o pior. Tem muitas pessoas assim, não é? Pessoas que diante do futuro sempre temem pelo pior. Eu li um livro de um autor famoso, psicólogo e teólogo americano, que ele fez uma pesquisa muito grande e ele constatou que 80% das coisas que tiram o nosso sono, que nos preocupam, nunca vão acontecer. Ou seja, nós temos insônia, temos pressão alta, problemas cardíacos, com estresse e preocupações de coisas que jamais vão acontecer. Sabe do que nós precisamos? Nós precisamos confiar no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. Essa é uma caminhada. Eu estou convidando a você
a ser um crente que caminha pela fé na palavra, não pelas coisas que vê, mas nas eternas, que não se veem, mas que te ajuda a vencer os obstáculos que você vê. Que Deus te abençoe. Permita-me orar por você. Pai de amor, Deus de infinita misericórdia, nós somos o teu povo, ovelhas de tua mão, e nesta tarde, Senhor, nós queremos invocar a tua bênção por todos aqueles que muitas vezes têm tido desafios de fé, têm enfrentado obstáculos à sua fé. Ó Senhor, tu removes montanha, tu abres o mar. Ó Deus, em nome de Jesus, rogo que tu, Senhor, esteja abrindo os olhos da fé desses teus filhos, respondendo agora a oração que está no seu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.